Nós somos o povo mais feliz da terra, gente, não misericórdia. Quando a gente for perguntar se a gente está feliz, mesmo chorando, você fala, estou feliz. Nós temos um Deus que tudo pode, né? A nossa alegria não é somente aqui nessa terra, mas nós cremos naquilo que é eterno, né? A nossa recompensa é na eternidade. Glória a Deus. Eu queria só, antes de começar aqui, deixar um recado muito importante. Domingo que vem é o nosso domingo de batismo, amém? Barulho. Aleluia. Então domingo que vem, se programe, traga sua família, seus amigos, para nós estarmos aqui celebrando os novos nascidos aqui na fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem foi impactado nesse momento de adoração aqui? Deus falou muito comigo, eu queria que a gente não perdesse essa atmosfera que Deus já começou aqui, amém? Então, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração e comece a falar, Senhor, que esse momento agora de ministração não seja só um tempo aqui. Comece a falar, Senhor, que a Tua palavra ela realmente venha me alimentar profundamente. Senhor, só Você sabe o que eu vim buscar nessa tarde, Pai. Senhor, só Você sabe a minha condição nessa tarde, Senhor. Mas eu quero que a Tua palavra me traga alegria. Senhor, que a Tua palavra me dê foco, propósito. Senhor, que a Tua palavra nos alimente nessa tarde. Senhor, eu oro aqui pelo coração de cada um, Senhor, que essa palavra ela caia, Senhor, como uma semente frutífera no coração dos meus irmãos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é sempre bom e a sua bondade e misericórdia tem nos alcançado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, estão preparados? Amém. Hoje eu estou até tremendo, é um dos cultos muito especiais que nós vamos ter. A gente fala que na nossa vida, quem aqui tem momentos decisivos? Você consegue lembrar de momentos que foram momentos chave assim da sua vida? Vocês conseguem lembrar disso? Eu lembro de momentos decisivos que eu tive na minha história. Assim, começar a namorar a mulher mais maravilhosa do mundo foi um deles. Glória a Deus. Termos nosso primeiro filho foi outro momento assim, único, marcante. Enfim, nós temos momentos decisivos na nossa história, não é? Momentos que nós realmente ali vemos como um momento de virada de chave. E nessa tarde é um momento de virada de chave, amém? Amém. Quem crê aí? Amém? Quero que você abra em Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. Fala o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido ou guardado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda a língua confesse que o nome de Jesus está sobre todo nome. Amém? Você pode glorificar o nome de Jesus, falar: Jesus, Tu és digno, a razão de eu estar aqui, Senhor, é para te exaltar, é para exaltar o Seu nome, Pai. Senhor, nós te glorificamos neste lugar, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, a recompensa do Teu sacrifício, Senhor, em cada culto e cada momento aqui, Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, o tema dessa ministração de hoje se chama Uma Igreja Movida por Compaixão. Uma Igreja Movida por Compaixão. E a primeira pergunta que eu faço para você já parou para pensar o que fez Jesus largar a sua posição nos céus, largar o seu espaço nos céus, abrir mão de tudo aquilo, até o que a palavra fala, o ser igual a Deus? Já parou para pensar o que fez Jesus abrir mão de ser igual a Deus e considerar isso como algo que ele não precisasse guardar a qualquer custo e vir para a terra em nosso favor? Já parou para pensar que o preço de Jesus, a gente só costuma imaginar, né, o preço que ele pagou aqui nessa terra, os passos que ele deu aqui nessa terra, mas você já parou para pensar, para imaginar o custo que foi para Jesus descer dos céus e falar assim: olha, eu tenho tudo aqui. Jesus, ele tinha tudo aquilo que nós aguardamos muitas vezes a vida inteira para ter, não é?
Jesus ele já tinha comunhão com Deus todos os dias, face a face, aquilo que nós teremos na eternidade, amém? A Bíblia fala que no céu são ruas de ouro, aquilo que nós às vezes passamos a vida inteira para conquistar, não é? A Bíblia fala que nos céus Deus enxugará dos nossos rostos toda lágrima, ou seja, não haverá tristeza no céu. Jesus já tinha isso. Você já parou para pensar quantas coisas Jesus abriu mão e falou assim: olha, eu não considero todas essas coisas superior a caminhar em compaixão pelo ser humano. Eu abro mão de todas essas coisas. Eu abro mão de toda a minha posição. Eu abro mão de ser igual a Deus. Não é algo que eu preciso guardar a todo custo, porque tem algo no coração de Jesus que chama mais atenção. Tem algo no coração de Deus que inquieta mais do que todas essas coisas que às vezes nós passamos a vida inteira procurando. Existe um clamor no coração de Jesus, dizendo assim: compaixão, compaixão, compaixão. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Sabe, o chamado de Deus para as nossas vidas, às vezes não é uma coisa específica, única. Mas o chamado de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos ter a mesma forma de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo muitas vezes possuindo muitas coisas, tendo muitos sonhos, tendo muitas ambições, ou até já tendo muitas posses, não consideram nada disso de grande valor, a não ser caminhar em compaixão, que foi o que Jesus fez. Então a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Agora, qual era a forma de pensar de Cristo Jesus? Você está com a sua Bíblia aí, abra em Mateus 20, do 29 ao 34. Mateus 20, do 29 ao 34. O que fazia Jesus caminhar? O que fazia Jesus andar sobre a terra? O que fez ele abrir mão de tudo que existia no céu e vir para a terra? Expressa um pouco nessa história. E saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que eu vos faça? Disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo viram e os seguiram. Jesus, movido de íntima compaixão. O que fazia Jesus ir para um lugar e outro lugar? O que fazia Jesus conhecer uma pessoa, abordar uma pessoa ou passar em outro lugar? O que ordenava os passos de Jesus era um coração com compaixão. Sabe, aqui nessa história, ele mostra claramente o que movia o coração de Jesus era a íntima compaixão. Aqui, esses 2 cegos, eles clamavam: Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, abre os meus olhos, faz algo para a minha vida. E aí o texto fala que a própria igreja, que eram os discípulos de Jesus aqui na época, falavam assim: multidão, o mestre está andando, o mestre está andando. Mas até o que ele tinha para fazer, quando ele é movido por íntima compaixão, ele para e ele pergunta: o que quer que eu te faça? Jesus, além de todo o propósito, de todo o destino que ele tinha para cumprir aqui nessa terra, por vezes nós vemos que ele parava e ele dizia, a palavra fala que movido por compaixão, ele se movia e caminhava e fazia milagres. Então, o andar, como Jesus andava, ou aqui a Bíblia fala que nós devemos ter o mesmo pensamento que havia em Cristo Jesus. Então eu e você fomos desafiados por Jesus em andar em íntima compaixão. Eu e você somos desafiados por Jesus em andar em compaixão. Agora, a nossa realidade hoje, muitas vezes como igreja, não é 2 cegos gritando na porta da igreja: Ei, tem misericórdia de mim.
É ou não é? Não tem. Ninguém aqui foi parado por 2 cegos na porta da igreja. Mas vocês conseguem ouvir a voz de 21 mil pessoas que moram nesse bairro dizendo: alguém aí me fala sobre Jesus. Vocês conseguem ouvir a voz de 21 mil pessoas dizendo: será que eu vou para o inferno porque ninguém paga um preço pela minha vida? Será que vocês conseguem ouvir o clamor das famílias que estão entrando agora no processo de divórcio, porque ninguém está indo lá dizendo que existe outra opção? Será que você consegue ouvir as vozes dos adolescentes que agora estão dizendo assim: olha, a única opção que eu tenho é mesmo entrar para o tráfico? Será que a única opção que eu tenho mesmo é me prostituir? Será que a única opção que eu tenho mesmo é começar a beber, a usar drogas? Algum filho de Jesus, tem misericórdia de mim? Será que você consegue ouvir a voz dos perdidos? Tem alguém aí? Aleluia. Jesus, movido de íntima compaixão, parava e perguntava: o que você quer que eu te faça? Então, o que movia o coração de Jesus naquela época e fazia ele caminhar e operar milagres era a íntima compaixão dele. E se nós formos desafiados a andar com o mesmo pensamento de Jesus, nós devemos andar por essas ruas desse bairro ouvindo as vozes daqueles que estão indo para o inferno e dizendo: alguém aí está me vendo? Outro exemplo em Marcos 6, do 30 ao 44. Marcos 6, do 30 ao 44. Diz o seguinte: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse: vinde a vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, descanse um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer, e foram a sós no barco para um lugar deserto. A multidão viu que eles estavam partindo, e muitos os conheceram e correram para lá também, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e se aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu grande multidão. Olha de novo aqui o que movia Jesus. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já adiantando, seus discípulos se aproximaram deles e disseram: Senhor, o lugar é deserto, e o dia já está se adiantando. Mande-eles embora, despede-se deles, para que vão aos campos e aldeias nas circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dá-lhe vocês o que comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer? E ele disse: quantos pães vocês têm? Eles foram ver, e sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se, repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou, e partiu os pães, e deu-lhes os seus discípulos, para que pudessem diante deles, e repartiu 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glória a Deus. E Jesus, movido por compaixão, olhou uma multidão e viu como se fossem ovelhas sem pastor. Começou a ensinar eles, começou a instruir eles até o fim do dia. Como eles não tinham o que comer, Deus operou esse milagre. Todo mundo conhece, certo? Dos 5 pães e 2 peixinhos. A compaixão de Jesus levou ele para um lugar de ausência. Levou ele para um lugar para que as pessoas experimentassem um milagre divino de Deus. O coração de compaixão de Jesus não se preocupa com a falta de recursos. O coração de compaixão de Jesus não se preocupa com a ausência de coisas ou de alimento. O coração de compaixão de Jesus mais se preocupa com as pessoas que estão como ovelhas sem pastor do que com alimento. Às vezes a gente fica ao contrário, né?
Às vezes a gente tem o sentimento de falar assim, não, eu só consigo ajudar, eu só consigo estender a mão se eu tiver algo para oferecer para essa pessoa. Meu irmão, se você possui Jesus, você já tem tudo que essa pessoa precisa. Jesus, movido de íntima compaixão. E aqui é tão interessante, meu irmão, porque aqui Jesus olhou para essas pessoas e falou, eles precisam de um pastor. Mas será que quando nós vamos aí pelo bairro, quando nós descemos para as nossas casas, será que quando nós vamos no mercado, quando a recepcionista nos aborda, será que o que passa no nosso coração é, meu Deus, ela está como alguém sem pastor, como ovelha sem pastor? Será que quando eu vou na reunião dos meninos na escola, será que quando eu pego o ônibus, o motorista, a pessoa que senta no meu lado do ônibus, será que eu olho essa pessoa e falo, será que essa pessoa já conheceu a Jesus? Será que essa pessoa já tem um bom pastor? Mas às vezes a gente fala assim, não tenho o que oferecer para ela. Tende em vós o mesmo pensamento, a mesma forma de caminhar que Cristo Jesus. Sabe, às vezes nós olhamos para o que nós temos para oferecer e dizemos, eu não tenho muito o que contribuir. Mas Deus está dizendo o seguinte, oferte os seus 2 pães e 5 peixes e veja o que eu vou fazer com ele. Às vezes os seus 2 pães e 5 peixes são um tempo reservado na sua agenda para visitar um irmão que está necessitado. Às vezes os 5 pães e 2 peixes vai ser uma cesta básica que você não vai conseguir ofertar para alguém. Qual é aquilo? Qual é a sua oferta? Que você entrega na mão de Deus e fala assim, Senhor, para mim é pouco, mas para o Senhor alimenta 5.000 pessoas. Alimenta uma multidão. Ser movido por compaixão alimenta uma multidão. Marcos 1, do 40 a 42. Marcos 1, do 40 ao 42. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, dizia, se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, olha a compaixão de Jesus. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. E lhe disse, quero que seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. A compaixão traz santidade. Eu sei que hoje aqui ninguém mais encara pessoas leprosas. Mas sabe, a pessoa leprosa, na época da palavra de Deus, na época que estava sendo escrita essa história aqui, era uma pessoa que vivia nem mesmo dentro da própria cidade. Tinham cidades específicas para os doentes. Essa pessoa ela não podia ficar em público junto com outras pessoas. Ela não podia entrar aqui nesse lugar fechado se ela fosse leprosa. Agora sabe quem é que tem um entendimento muitas vezes que não pode entrar aqui nessa igreja? As pessoas que caminham numa vida de pecado. As pessoas que estão presas e amarguradas nos seus pecados, muitas vezes, elas são o que a Bíblia chama aqui de esses leprosos, que não se veem digno de estar diante das pessoas, não se veem digno de estar num culto, sentado ao seu lado. Só que Jesus, movido de íntima compaixão, foi até o leproso que clamava, tocou nele e ele foi curado. Agora a minha pergunta é, e os leprosos que nos cercam todos os dias? Aqui como a palavra fala, rogando-lhe, lhe pondo de joelhos. Meu irmão, quantas pessoas a gente vê todos os dias, vivendo coisas tão miseráveis, tão aprisionadas pelo pecado, pela destruição, pela tristeza, pela amargura. Só falta pessoas se ajoelhar e clamar, alguém aí consegue tocar em mim e tirar de mim essa amargura? Alguém aí está me ouvindo, alguém aí tem compaixão de mim, alguém aí ora por mim, alguém aí fala de Jesus para mim, alguém aí é capaz de curar a minha lepra. Sabe, quando nós saímos por essas portas, nós encontramos muitos leprosos, pessoas presas em seus pecados. Agora em 1 Pedro 4,8 fala o seguinte, acima de tudo, tenham muito amor, compaixão, um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui a Bíblia não está dizendo para você amar tanto uma pessoa, a ponto dela não saber que ela está em pecado.
Mas a Bíblia está dizendo que o amor, a compaixão, quando a pessoa recebe esse amor que constrange, há algo nasce dentro dela, dizendo assim: eu não posso viver como eu vivo. Sabe, às vezes nós queremos que as pessoas sejam transformadas de fora para dentro. Primeiro a gente tem a expectativa que a pessoa mude o seu hábito, mude a sua forma de falar, mude a sua forma de se vestir, que ela não mais aparenta ter lepra, não aparente mais ser pecador, que ela não aparente mais uma estética, que a gente estranha. Mas a verdade é que quando acontece a cura e a transformação, o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós e ele começa a nos limpar de dentro para fora. Não é algo de fora para dentro. Por isso que muitas pessoas ficam até tristes de falar assim: Gabriel, eu não consegui mudar muitas coisas no meu exterior ainda, mas Deus está transformando aqui de dentro, meu irmão. Deus está limpando o seu coração. Confia naquele que começou a boa obra na sua vida. Lucas 7, do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Fala o seguinte: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, ou seja, um morto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão na cidade. Então imagina a cena: Jesus entrando numa cidade, com muitos discípulos, muitas pessoas. Vem de encontro com ele uma mãe com um filho morto e uma multidão também encontra. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou de temor. E glorificavam, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama de toda a Judéia, por toda a Judéia e por toda a terra da circunvizinhança. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão. A íntima compaixão de Jesus trouxe alguém da morte para a vida. A íntima compaixão. Jesus não estava indo naquela cidade para ressuscitar esse menino. Jesus estava simplesmente indo até a cidade. Só que a mãe daquele menino, junto com uma multidão, vinha clamando: ei, será que você pode fazer algo? Será que Jesus pode fazer algo? E a Bíblia fala: e vendo-a, o Senhor parou e moveu-se de íntima compaixão por ela. Pegou o menino e levantou ele. A compaixão de Jesus faz as pessoas saírem da morte para a vida. Se mover em compaixão e se mover como Jesus se movia, é que a nossa vida, independente da sua rotina, dos seus horários, do seu trabalho, do que você tem programado, você consegue parar e ver uma pessoa que está morta em seus pecados, uma pessoa que está atribulada. A Bíblia fala que ainda está na condição de morto espiritualmente. Você consegue sentar do lado dessa pessoa e soprar sobre ela vida. Viva em nome de Jesus. Sabe, uma ilustração que para mim foi muito forte quando nós começamos aqui a igreja. Uma vez a gente estava descendo ali, os nossos cultos eram lá para baixo, na comunidade, e a gente fazia esse caminho direto, descendo e subindo. E uma vez eu desci, mas essa vez foi diferente. Eu estava descendo com compaixão. E eu olhava para os lados, era como se as pessoas que estivessem aos meus lados, elas estavam mortas. Mortas no bar, mortas no escadão. E aí Jesus falou no meu coração o seguinte, ele falou: Gabriel, como que você consegue subir e descer aqui com esse monte de gente morta do seu lado? E não fazer nada. Sabe, isso é uma ilustração que eu quero que você tenha também no seu coração. Como você consegue sentar do lado de uma pessoa no ônibus e ela está morta? Como que você consegue ir numa reunião do seu filho e tem um monte de crianças e pais e familiares ali e eles estão mortos?
Porque a verdadeira vida é aquele que vive com Jesus, é aquele que reconheceu que Jesus é o único Salvador da vida delas. A verdadeira compaixão ressuscita os mortos para a vida eterna. Efésios 2:1 fala o seguinte: Jesus, Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sabe, meu irmão, Jesus não esperou você ficar bonzinho para dar a vida por você. Jesus não esperou você dar uma melhoradinha para dar a vida por você. Jesus não esperou você ser transformado para dar uma vida por você. A transformação é uma consequência quando você encontra Jesus. E quando nós ainda estávamos mortos pelos pecados, Jesus falou assim: é por esse aí que eu quero morrer. É por você que eu quero morrer. E eu e você, sem Jesus, estávamos mortos. E Ele, movido de compaixão, não considerou ser igual a Deus uma coisa que Ele tinha que reter a qualquer custo. Mas abrindo mão disso, desceu, para depois ser colocado sobre o nome acima de todo o nome. Amém? Amém. Agora João 20:21 fala o seguinte. João 20:21. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai enviou Jesus para andar em compaixão, para abrir os olhos dos cegos, para andar em compaixão e trazer alimento para uma multidão, andar em compaixão e trazer cura, santidade a um leproso, a purificação, andar em compaixão e trazer alguém da morte para a vida. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou Jesus para andar em compaixão, Ele diz para mim e para você: eu te envio para andar em compaixão. Eu te ordeno para andar em compaixão. Sabe, meu irmão, não é uma opção. A Bíblia fala que Jesus, nós lemos isso no começo, Ele foi obediente até a morte de cruz. A entrega de Jesus, a crucificação, não foi por uma espontânea, mas foi uma obediência à ordenança de Deus. Sabe, aqui, Deus vira para mim e para você, Jesus vira para mim e para você hoje, nessa tarde, e diz assim: eu te envio para andar em compaixão. Será que o seu andar também está abrindo os olhos das pessoas que estão cegas dos seus pecados? Será que o seu andar também está trazendo alimento espiritual para uma multidão? Será que o seu andar também está trazendo purificação àqueles que estão vivendo uma vida de pecado? Será que o seu andar por compaixão também está trazendo pessoas que estavam mortas e aprisionadas agora à vida? Sabe como a gente consegue ver isso? Olha para o lado. Será que tem alguém que você conseguiu trazer, ajudar o Espírito Santo da morte para a vida? Será que tem alguém aqui entre nós que você consegue dizer: Gabriel, esse aqui eu conduzi até Cristo. Gabriel, esse aqui, o meu andar de compaixão trouxe até este lugar. Agora eu sei que se você olhar para trás na sua história, você consegue reconhecer pessoas que tiveram compaixão de você, de mim, para pagar um preço para que hoje nós estivéssemos aqui. É ou não é? Agora, uma vez que nós fomos atingidos por essa compaixão, ela deve seguir de nós, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ande em compaixão. Assim como um dia vocês foram alcançados, eu fui alcançado pela compaixão de alguém que ia me buscar na porta da minha casa quando eu estava desviado para falar: vai para a igreja. Como alguém que pagava um preço de oração por mim, como alguém que jejuava por mim. Eu sou fruto de compaixão. Muitas vezes eu não tinha nem o que comer na minha casa aqui. Muitos de vocês conhecem a minha história. Mas pessoas tinham compaixão de mim. E eu sei que você aqui consegue observar na sua história pessoas que tiveram compaixão da sua história. E a razão de você estar aqui hoje é a razão de você reconhecer o amor de Cristo muitas vezes através das pessoas que andaram em compaixão e chegaram até você. Agora a pergunta é: uma vez que essa compaixão te atingiu, o que você vai fazer com essa compaixão que está na sua mão? O que você vai fazer com isso?
Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Salmo 119, versículo 136. Salmo 119, versículo 136. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Algumas versões falam assim: os meus olhos vertem rios de lágrimas, ou seja, eu choro, porque outros ainda não guardam a tua lei. Senhor, o meu coração se entristece, eu choro, eu consigo ouvir o clamor dos perdidos, e por isso eu choro por aqueles que ainda não amam a tua palavra, por aqueles que ainda não amam a tua lei. Senhor, eu choro pelos perdidos. Agora uma pergunta para você e para mim: quando foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Quando foi a última vez que os seus olhos saíram rios porque alguém não estava amando a lei do Senhor? Os meus olhos vertem rios de lágrimas porque os outros não guardam a tua lei. Compaixão não é ficar parado dentro das quatro paredes de uma igreja, mas compaixão é se mover em prol ao perdido. Uma vez que eu fui encontrado pela compaixão de Jesus, eu começo a andar nessa compaixão, eu começo a andar nesse amor e encontrar outras pessoas que estão cegas, que estão mortas, que precisam de uma oração, e começo a derramar sobre elas aquela compaixão que eu recebi. Se mover por compaixão é sair da zona de conforto em prol de salvar mais pessoas. Ser movido por compaixão é caminhar com os olhos em Jesus, mas se mover na direção do perdido. Ser movido por compaixão é caminhar com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, mas na direção do perdido. Sabe, meu irmão, o crente não foi feito para ficar desviando de gente perdida. Cristão foi feito para ver um perdido e ser como um alvo. Sabe aquele radar? Perdido. Eu vou nele. Sabe, dentro de nós deve haver um radar que fala assim: eu preciso reconciliar essa pessoa com Jesus. Eu preciso conectar essa pessoa com Jesus. Amém? Amém. Uma das pessoas que me inspira muito a andar nisso, eu lembro que uma vez eu estava num ônibus junto com a Nayara, e a gente estava indo para o centro. Aqui o pessoal, a maioria conhece a Nayara, ela está no acampamento lá com os nossos adolescentes nessa tarde, amém? Eles voltam daqui a pouco, estão lá no acampamento de adolescentes. A gente estava no ônibus, aí de repente Deus falou para ela que Deus queria tocar a vida de uma pessoa que estava no ônibus. Aí ela falou: não, precisamos retirar essa pessoa, tudo mais tal. De repente a pessoa pede uma caneta. Não, eu tenho uma caneta, e dá a caneta para a pessoa. Deu a caneta para a pessoa, começou a conversar com a pessoa, falou de Jesus para a pessoa. Eu já peguei o ônibus, Canaiara, às vezes descemos para um ponto de centro comercial, estava esperando um ônibus ali. Sabe aquele ponto na frente do centro comercial assim? A gente lá parado e tal. Aí vieram dois jovens, uma com a camiseta católica aqui, né, com Jesus meio bagunçado. Não era bem católica, era bem bagunçado. Aí ela começou a falar: legal, bonita essa foto aí da sua camisa, hein? Sabe quem é? Eu falei: lógico que eu sei quem é Jesus. Mas você conhece Jesus mesmo? Gente, a Nayara tem um radar que todo crente deveria ter. Eu não sei como você vai expandir compaixão para a pessoa. Eu não sei como você vai expressar o amor de Jesus. Arruma uma desculpa. Qual que é a desculpa para falar de Jesus para alguém? Ser movido por compaixão é caminhar com os olhos em Jesus, amando Jesus, mas em direção ao alcance do perdido. Agora, minha pergunta para você, e quando eu falo para você é no sentido como igreja, a minha pergunta para nós aqui como igreja é a seguinte: Paz Church Imperial, você está ouvindo os gritos dos perdidos? Sim. Sabia que o nosso bairro tem 21 mil pessoas? 21 mil. Será que você consegue ouvir o grito das pessoas perdidas? Será que você, Paz Church Imperial, está ouvindo o grito das crianças que nem tem família, não tem pai, não tem mãe? Será que você, Paz Church Imperial, está ouvindo o grito dos aprisionados pelo pecado? Que acordam no pecado, dormem no pecado. Acordam no pecado, dormem no pecado. Paz Church Imperial, será que você está ouvindo o grito dos perdidos?
Ei, bastante imperial, tem misericórdia de mim. Será? E se você está ouvindo, a minha pergunta é: o que nós vamos fazer? Se nós estamos ouvindo o grito dos perdidos, o que nós iremos fazer? Em 1 João 3,16 fala o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós, também você, também eu, devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Andar em compaixão, meu irmão, está no DNA dessa igreja aqui. Não importa se você está desde o começo. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Tem uma foto do começo, aí em 2019. Pode voltar mais uma? Lá na Casa Aurora. Deixa eu apagar essa luz aqui. Quem aqui é da época do culto, lá na Casa Aurora? Olha as cadeiras, você via 5 cadeiras. Levanta a mão aí. Era bênção ou não era, meus irmãos? Era bênção demais, glória a Deus. Chovia e a gente tomava banho junto, não é? Os cadão ali cheio de água e a gente lá, glória a Deus. Movidos de íntima compaixão. Sabe, andar em compaixão, meu irmão, está no coração dessa igreja local. Movidos por compaixão foi que a gente iniciou esses cultos aqui na Casa Aurora. Movidos de compaixão foi que nós iniciamos também as aulas lá. Hoje nós temos 50 alunos. Olha aqui. Movidos por compaixão, nós iniciamos as aulas na Casa Aurora em 2019. Com algumas crianças lá. Hoje são 50 crianças atendidas lá. Ajuda aqui uma das nossas professoras aqui, tá? Movidos de compaixão. Movido por compaixão, coloca aí de 2022. Movidos por compaixão. Nós olhamos para um galpão que não tinha nada. E nós dizemos assim: bora lá construir uma igreja. É ou não é? Quem aqui começou nesse momento aí? Quem estava no ano novo, que a gente fez ano novo aqui, que era só um galpão vazio também? Amém, glória a Deus. Sabe, movidos por íntima compaixão, nós construímos esse lugar aqui do zero. Movidos pela compaixão. Porque nós dizemos, nós estamos ouvindo o clamor dos perdidos. Nós estamos ouvindo aqueles que clamam: eu preciso desse amor. O nosso andar em compaixão nos faz construir uma casa para alcançar mais vidas. Agora a minha pergunta para você é o seguinte: e agora em 2025? Se nós somos resposta de pessoas que tiveram compaixão de nós e foram construindo, até que hoje você tivesse uma cadeira, um teto, uma igreja aqui. Quem deve pagar o preço, vocês vão entender, de íntima compaixão, para que a próxima geração, para que mais pessoas nesse bairro sejam alcançadas, sou eu e você. Movidos de íntima compaixão. Agora, você quer ouvir uma novidade? Quem está aqui preparado para caminhar em íntima compaixão? Amém? Vou perguntar de novo, você dá um grito bem grande. Quem aqui está preparado para andar em íntima compaixão? Então vamos lá? Movidos por íntima compaixão, nós, como liderança aqui, nós estávamos orando nos cultos, nós estávamos orando aqui também, e nós começamos a gerar uma inquietação no nosso coração. A igreja, ela precisa ser algo que alcance esse bairro. Toda a igreja, ela precisa ser algo com os olhos de Jesus, mas em direção ao perdido. E a nossa igreja local aqui, ela é maravilhosa, ela não é? Mas ela não serve o imperial aqui dentro. Para nós comportarmos aqui, sei lá, uma quantidade legal de pessoas, para o alcance do que Deus tem feito na nossa igreja, a gente tem que fazer uns 10 cultos por dia. Amém? Vamos chegar nisso, mas não é agora, é o melhor momento. Então, movidos por íntima compaixão, a gente está vendo o nosso departamento infantil ali, que tem crianças de 5 anos até 14 anos de idade, em uma sala de 1 metro quadrado. Movido por íntima compaixão, a gente não tem onde parar aqui na rua.
Não é? Você vem de carro, não tem o que. Movido de íntima compaixão, o que a gente vai fazer? Às vezes, domingo que vem vai ser desse, vai ser culto de batismo. Não tem como caber aqui. Vocês já vieram nesse culto aqui, né? Porque não tem onde a pessoa fica em pé. Quem está servindo está ali em pé. Ó. O que nós vamos fazer movidos por íntima compaixão? Isso começou a gerar algo no nosso coração aqui. Nós começamos a orar e Deus nos deu espaço. Amém? Amém! No Imperial avançarmos, amém? Amém! Eu queria mostrar um pouquinho desse espaço aqui para vocês. Pelo menos a planta, para vocês terem uma noção aí. Consegue pôr, por favor, a planta? Tem um lugar, tem um endereço primeiro para o pessoal reconhecer o lugar? Ó, aqui é onde nós estamos na rotatória. Desce a rua embaixo da costa, 3 minutinhos de carro, de moto. Quem está andando dá 10, 13. Aqui está o Júlio Gomes Camisão. Na esquina tem esse prédio aqui, número 14. É a nossa nova casa. Então, Amém! Vamos lá ver um pouquinho da estrutura, dos espaços que a gente vai ter agora. Gente, a cada espaço que eu vou falar, dá um grito. Misericórdia, eu amo isso aqui. Vamos lá. Põe um pouquinho da planta para mim, por favor. A outra primeiro. Isso aqui. A gente vai ter um hall de entrada. Aqui a gente não tem hall de entrada, a gente tem um escadão, né? Não? Mas nós teremos um hall de entrada. Amém? Amém! Um hall de entrada para se receber as pessoas. A gente vai ter um espaço de recepção para as pessoas tomarem um cafezinho. Amém? Os convidados conseguirem ser bem recebidos, conseguirem ali tomar um café, né, ser abordado por nós aqui, receber, né, o café conexão, café com o pastor ali. Pessoal, aleluia! Aqui do lado nós teremos a nossa bancadinha, os bebedouros, o corredor, o espaço da nave, gente, com as cadeiras bem apertadinhas, servem 108 cadeiras. Glória a Deus, aqui a gente fez uma proporção com 88 cadeiras no dia normal, então mesmo assim já é o dobro do que a gente consegue pôr aqui dentro, amém? Glória a Deus. Aqui os banheiros, tem 2 banheiros, um deles tem até chuveiro, mas não venha tomar banho na igreja, tem até chuveiro. Por que é importante isso aqui? Nós, até coloquei aquele painelzinho ali para nós entendermos uma coisa. A nossa igreja é uma igreja muito missionária. Então, nosso coração, até agora, dia 17, nós estamos indo com um time de 20 pessoas lá para a Amazônia. São 5 aqui, eu acho, dessa igreja e das igrejas, lá para fazer missão lá na Amazônia. E nós recebemos também, em julho, nós recebemos um time de 10 pessoas do GMS, quem lembra? Então a ideia é que nós venhamos receber mais e mais missionários e enviar pessoas daqui também para fazer e pregar o Evangelho. Então a gente precisa de um lugar também que dê para colocar eles lá e a gente servir da melhor forma possível. Pode ir para o próximo. Ainda nesse mesmo coisa tem um corredor que vai até o fundo, o palco, a escada. Aqui nós teremos um berçário. Amém? Está correndo pelo culto. Então, movido por compaixão, nós teremos um berçário, amém? E também nós teremos um espaço aqui do pessoal da atmosfera que serve na igreja, amém? Uma mesa, com micro-ondas, sei lá, quiser fazer a marmita deles ali, pode fazer também. Glória a Deus, um espaço para eles com o sofazinho. E temos o segundo piso. Põe a planta no segundo piso aí, por favor. Esse é o segundo piso. Nós teremos a nossa sala de crianças, de 1 a 5 anos ali mais ou menos, e o outro é a sala dos nossos pré-adolescentes. Então hoje a nossa igreja tem uma sala de pré-adolescentes, né? Os adolescentes são direcionados para o culto, mas a ideia é que eles tenham uma ministração voltada para os pré-adolescentes. Adolescente já consegue entender, mas pré-adolescente é uma fase ali que a gente precisa dar atenção. Então uma sala de Pasquids e uma sala também de pré-adolescentes. Nesse piso também tem um banheiro, e ali o mezanino também. O pessoal ali da mídia tem um espaço para eles em cima também, no segundo piso, certo? Então, essa é a planta. Ela desenhou um pouquinho, para a gente ter uma ideia. Você tem aí? Olha só, essa aqui é a visão de quem está dentro do espaço, para lá, e quem está, isso, e quem está olhando de dentro da nave, da frente, para trás. Tem a outra? Essa aqui é a entrada. O hallzinho, o painel, a bancada, ali da entrada para o culto e para o outro lado da entrada
ali para os departamentos infantil, atmosfera e também o nosso berçário. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz. Tá vendo? Bora andar em compaixão? Quero te convidar a ficar em pé. Sabe, esse é o nosso... Pode pôr, quer mostrar? Esse é o espaço hoje. É um galpão aberto, vazio, do piso térreo. Próximo. E essas são as salas que a gente vai construir. Vou estar no meio do segundo piso também. Então, é a mesma coisa. Só está melhor do que como a gente pegou esse aqui. Então, glória a Deus. Então, movidos de compaixão, gente, nós vamos construir uma casa para alcançar o bairro inteiro para Jesus. Amém? Sabe, nós estamos aqui movidos por isso, movidos por compaixão. E eu quero que todos nós aqui venhamos construir isso juntos, como família na fé. Amém? 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 Estamos juntos? Amém. Olha, a gente vai começar a campanha agora, né? Hoje, de arrecadação de fundos, para a gente levantar os recursos necessários para construir.